Pessoal, nós vamos agora falar sobre ciências, né? Vocês fizeram o capítulo aí explorando a Via Láctea, né? Vocês fizeram aqueles belentes, aquelas belezuras de trabalho, né? Que apresentaram. Eu queria parabenizar cada um de vocês pela apresentação, pelo esforço de fazer o foguete, pelo esforço de fazer o telescópio, tá? Então, vocês estão de parabéns. Nós exploramos esse conteúdo que vocês explicaram para nós, né? Foi uma explicação básica de vocês, mas bem elaboradinha, do jeitinho de vocês. Fiquei muito orgulhosa. E vocês fizeram o trabalho de ciências também, que tá ali tudo anotadinho para dar nota, tá? E aí, vocês falaram sobre conhecendo o espaço, falaram sobre as sondas, os satélites. Nós tivemos aí as aulas dos meninos falando sobre sondas, satélites, né? A primeira pessoa que voou até o espaço. Houve todas essas explicações nas videoaulas. Por isso que eu pedi para poder postar no grupo, porque era para vocês assistirem e entender. E aí, na página 155, tinha uma atividade, que era a atividade do foguete, né? Aí tem, ó, se você fosse um astronauta, que lugar do espaço gostaria de visitar? Isso aí você vai colocar, é pessoal, é uma atividade que fala mais, você que vai dar a sua resposta aí. Na terceira tá assim, você considera importante as pesquisas realizadas no espaço? Justifique sua resposta. Você acha interessante as pessoas que vão até o espaço e fazem as pesquisas lá? Você acha interessante essas pesquisas realizadas? Né? Então, você vai colocar aí sua resposta, se você acha e o porquê, tá? Aí, tem também falando sobre a questão da descoberta do foguete, tá? Então, vou colocar aí as respostas para vocês, porque alguns não fizeram foguete, alguns fizeram o quê? O telescópio, né? Então, a gente vai colocar aí, ó, minhas descobertas. Por que o foguete sobe, né? Alguns vão falar assim, oh, tia Paty, o meu não tá subindo e tal, e alguns fizeram adaptação para que o foguete subisse, né? Então, o foguete sobe por conta da pressão do ar, tá? É a resposta da página 156 que eu tô aqui voltando com vocês, porque a gente não fez essa atividade, a gente não debateu, né? Houve a explicação dos conteúdos, mas eu não debati essas atividades com vocês, então tô fazendo isso agora, tá? Então, por que que o foguete sobe? Por causa da pressão do ar. Você vê que toda vez que a pessoa ia lá e, dava pressão no ar, o foguete exercia, né, uma força e aí subia, tá? Na segunda questão tá assim, ó, por que depois ele cai, né? Porque ele não consegue vencer a força da gravidade. A resposta é essa. Ele não consegue vencer a força da gravidade até o máximo, né? Então, ele tem um certo ponto que ele consegue ir com aquela força, com aquela pressão do ar, mas depois aquela pressão do ar acaba, então ele cai, né? Terceira questão. O formato de um foguete ajuda na decolagem? Vocês acham que ajuda? Sim, lógico que ajuda, né? Porque os foguetes, eles, dependendo da forma, da estrutura direitinho, ele consegue decolar, tá? E ele ajuda muito na resistência do ar. Quanto mais resiste esse ar no foguete que é fabricado ou que é feito, né? Essa pressão do ar, ela vai maior e aí o foguete consegue subir, tá bom? Quarta questão tá falando assim, ó. O que é necessário para que um foguete entre em órbita? O que vocês acham que é necessário? Eu acho que a primeira necessidade aí é uma velocidade alta, né? Para ele entrar em órbita, ele precisa de uma velocidade grande, uma velocidade alta, né? Para vencer a força da gravidade, né? Que é voar bem alto. Então, ele precisa de uma força alta, né? De uma alta velocidade. Correto? Na quinta questão, como a invenção do foguete contribuiu para o ser humano conquistasse o espaço? O que vocês acham aí, né? A invenção do foguete possibilitou ultrapassagem na barreira da gravidade. E dessa forma, os satélites e as naves conseguem deixar a atmosfera e viajar pelo espaço, né? Então, o foguete facilita essa viagem, né? Deixa
as pessoas saírem da Terra, do satélite, para poder ir para o espaço, né? E lá eles pesquisam as informações que hoje em dia a gente sabe, correto? Aí teve o pessoal que trabalhou sobre sondas e satélites, que explicou lá tudo direitinho. Teve gente que foi lá, que falou sobre os satélites brasileiros, né? Tudo direitinho, bem explicadinho os vídeos. E aí tem a atividade da página 158. Essa atividade está falando assim, ó, na quarta questão. Quais informações importantes as sondas espaciais podem descobrir? Então, você pode colocar aqui, ó. Elas divulgam informações sobre a atmosfera. Elas divulgam informações sobre o clima, sobre o relevo, de todas as imagens da superfície, né? Elas captam isso, né? E ajudam os cientistas a determinar certas semelhanças e diferenças entre os astros e os planetas, tá? Então, é essa a função das sondas espaciais, correto? Na quinta questão, o uso de equipamentos de captura de imagens é importante na exploração espacial? Por quê? Tá? Vocês acham que o uso de equipamentos que capturam imagens é importante? É sim, tá? Porque eles mostram, né, a exploração espacial, né? A captura de imagens, ela possibilita a gente ver os dados referentes, né, que o ser humano não consegue ver. Então, é através dessas capturas que o ser humano vai observar e ver o que tem lá no espaço. Então, elas são importantes sim, tá certo? Então, assim, nós trabalhamos, nós não, vocês trabalharam sobre esses satélites naturais aí. Nós vamos discutir também sobre os satélites em sala de aula quando a gente retornar, né? Então, assim, não é que a gente está dando essa aula e vai ficar acomodada, não. Esses conteúdos a gente vai retomar eles em sala de aula, tá? A gente vai debater, agora sim, de uma forma mais resumida, porque a gente já começou a trabalhar com eles aqui. É esse o nosso objetivo, na verdade. É que a gente comece a trabalhar com esses conteúdos para quando a gente voltar para a sala de aula, fica mais fácil o nosso entendimento, a nossa aprendizagem, correto? Aí na página 159 tá falando sobre os satélites brasileiros, né? Sobre o primeiro satélite, foi tudo bem explicado nas aulas. Falando aí sobre o GPS. E na página 160, a questão 6 está falando assim, ó. Que outros aparelhos foram criados para ajudar as pessoas a se localizarem, conhecerem o planeta? Então, vocês podem colocar aí a bússola, telescópio, GPS. Todos esses instrumentos, eles ajudam as pessoas a localizar e conhecer as coisas que tem no planeta, tá certo? Aí, na página 161, foi a atividade do telescópio, né? Quem fez o telescópio aí, que ficou bem legal, me mandaram as fotos aí. E tem 3 questões aí sobre o telescópio. A primeira, por que é dito que a invenção do telescópio provocou uma grande revolução científica, tá? Porque possibilitou a aproximação dos corpos celestes e de inúmeros detalhes da natureza. Por isso, né, que essa invenção provocou uma grande revolução, porque assim, o telescópio, ele possibilitou que as pessoas observassem mais as imagens mais próximas dos corpos celestes, né, e dos inúmeros detalhes que tem na natureza. Então, por isso que provocou esse rebuliço, tá certo? Na segunda questão, o que faz com que o telescópio aproxime os corpos celestes que estão distantes? São os jogos de lentes, tá? Elas fazem com que pareça que a gente esteja observando bem de perto. Então, o jogo de lentes aí do telescópio, ela traz uma aproximação maior para a gente e a gente pensa que está bem pertinho, né? E o terceiro, mencione a seguir o que você observou com o seu telescópio. Aí você vai colocar aí, porque quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai debater. Você observou o quê? Teve alguma observação? Ou, tia, mas eu não fiz o telescópio, eu fiz o foguete. A gente vai discutir isso também em sala de aula, tá certo? Aí, nós temos a página 162.
Vamos fazer junto aí agora a página 162, que na verdade é uma revisão de tudo que foi trabalhado nessa parte aí de ciências, tá? O planeta Terra realiza 2 movimentos importantes. Sobre esses movimentos nós trabalhamos em sala de aula. Você lembra o movimento de rotação e o movimento de translação. E aí tá para você descrever esses movimentos a partir da imagem. A primeira imagem é o quê? É a imagem de rotação. Qual é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, e esse contorno, esse torno que a Terra faz, dura 24 horas. Pronto, esse é o sistema de rotação que nós trabalhamos em sala de aula. Movimento que a Terra faz em torno de si mesma e que dura 24 horas. A outra imagem já mostra o quê? O movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza agora ao redor do Sol. E esse movimento, ele dura 365 dias e 6 horas. Pronto. É só diferenciar um do outro aí. Na segunda questão, tá? Relacione as colunas, tá? Letra A, asteroides. O que são asteroides? Vai ser lá, ó, pequeno corpo celeste formado por rochas ou metais. É o segundo aí. Letra B, Júpiter. É o último aí, ó, maior planeta do sistema solar. Letra C, Lua. O único satélite natural da Terra. Letra D, órbita. Trajeto que cada planeta segue em torno do Sol. Letra E, Sol. Estrela do sistema solar, fonte de luz e calor. E letra F, Terra, terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, vai ficar assim, ó. D, A, E, C, F e B. Correto? E na última questão tá assim, ó. Na história a seguir, qual os amigos está correto e justifique? É uma historinha. O que é aquilo? Tem uma pessoa observando aí com o telescópio. Essa é a nossa atmosfera. Aí o outro, no outro quadrinho. Um cometa? Não, não. É um meteorito. Um meteorito. Um meteorito? Não, não. É um meteorito. Aí a outra fala, um meteoro. Aí, o que vocês acham que está correto aí? Qual dos amigos que estão corretos aí, né? O que vocês acham, né? Então, assim, ó, o segundo garoto do último quadrinho, o segundo garoto do último quadrinho, ele tá certo, tá? Meteorito é o que eles estão vendo ali, tá? Ou o que a gente pode dizer que é estrela cadente, né? Que é quando entra na atmosfera da Terra e sofre um atrito, né? E aí desce aquela luzinha. Lembra que a gente explicou aí o que é essa estrela cadente, né? Essa cauda branca aí, de onde vem, tudo direitinho? Pois é. Então, aí é um meteorito, tá? É o que tá certo. O segundo menino do último quadrado, correto? Então, a gente acaba também com ciências para que a gente, quando a gente retorne, a gente pode estar revisando esses conteúdos aí e com fé em Deus, vocês aprendendo mais ainda, porque uma coisa são as videoaulas, e são vocês aí fazendo as atividades, e outra coisa quando a gente estiver pertinho um do outro, que a gente pode estar debatendo, vocês podem estar perguntando, e a gente pode estar aprendendo mais, tá certo? Fiquem com Deus.